Tava. Então a gente tava assim, ó. Isso. Estávamos. Oiê! Oi, tudo bom? Tudo bem e aí? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente tá um pouquinho nervoso, gente. Eu vou... Ah, que nada, relaxa. Tá tudo certo. Mas eu fico confortável porque eu sei que somos todos amigos. Exatamente, exatamente. Aqui não tá ninguém para julgar, nem a gente, nós estamos aqui apenas para aprender juntos. Essa é o objetivo maior, É verdade. né? Você tá bem? Eu tô ótima. E o Vitor? Ai, Tá aquilo indo ali é uma presente? paixão, né? Uma coisinha linda Ah, demais. meu Deus. Ele tá muito esperto, né? Ah. E grande, Super gente. inteligente ele. Nossa, você Ele fala é uma muito vez, é inteligente. perigoso falar coisas erradas e ele aprender rápido. Ah, é? Tem que ficar esperto. Tem que ficar, tem que se policiar para falar as coisas certas, senão aprende as coisas erradas. Olha, tá um pouco escuro a sua. Pois é, menina. Eu não tô sabendo assim de todas as luzes. Você não tem uma luz que, você não tem alguma coisa que possa ir direto no seu rosto, não? Assim, Não. não. Tem hora que a luz fica assim, ela tá oscilando, entendeu? Eu não sei se era Eu minha acho que você tá controladora. contra a luz. Pois é. Eu não tô sabendo. Será que era melhor eu entrar pelo celular? Não, não sei, você tá no computador, né? É, tô. Porque você tá de cor. Bom, não acho que você. Não, você tá Para a certo. janela? Deixa eu fechar a janela. Vai que é isso. É, vê se ajuda que a luz. Aí você acende as luzes. é, Agora acende as luzes artificiais. Menina, tá tudo acesa. Tá? A Geise tá falando que tá muito escuro. Bom dia, Geise. Tá escuro ainda, meu Deus. Olá. Tá sim. Gente, vamos acender essas aqui, ó. Que tal? Eu acho que sim. Essa daí ajuda. E põe, vê se E tem puxa, dá uma para luz puxar mais aqui, para ó, perto. que a gente consegue acender também. Clarear um pouco mais o ambiente. Será que vai ajudar alguma coisa? Tá longe? Tá melhor? Agora melhorou. Agora melhorou. Só que você chega mais para o lado, É assim. que o Cadu vai ficar aqui, ó. Os dois, tá. É. Claro, vocês são os dois. É, dois. Somos dois aqui dessa vez. Não, amor, eu fechei. Fechou mesmo? Sim. Porque aí eu acho que ele tá dando reflexo. Se deixar só aberto assim. Fecha Tá tudo. melhor, Geise? Tá um pouco. Mas É o ficou rosto de escuro. vocês que tá escuro, entendeu? Assim. Sim. Você tinha que ter uma luz De desse trás? lado de cá, atrás do computador, De trás do Minha computador? vida, essa luz é, tem que ficar virada pra cá. uma luz atrás do Ela, computador para ela atrás poder do computador. para poder Vamos ver. clarear o rosto de vocês. Boa. Oi, sogra. Geise, minha sogra, ó. Eu vi que era senha, eu falei, é parente. A Oi, senhora tudo tá bom? muda, linda. A gente não te ouve, não. A senhora tá assim, ó. Fala, mãe! Tem que desmutar, desmuta. Natasha,
Quando Oi. você for fazer o corte, você vai ter que cortar muita coisa nesse vídeo que já tá gravando desde a hora que eu entrei. Eu vou cortar entre Esse aí 15 eu tô só minutos de antes. brincadeira. Não, esse aí só vai pro DVD, pro making off. Ah, pro making off, pro making off, Tem que pôr ela do lado ali. Tem um banquinho. Isso, cara. Eu tenho que botar aqui. Não, vou dar um jeito. Vamos lá. Faça-se luz. Sejana entrou. Aí, assim, aí, tá vendo? A hora que... Melhorou? Aham. Ok. Melhorou. Mas tem hora que Yes. fica... É engraçado, tem hora que fica... É como se estivesse acendendo e apagando, sabe? Ah, deve ser a câmera do Eu tô computador, que até meu vendo computador essa não variação que ela... dá grandes Ah lá, ó. coisas. Deu uma, né? Deu uma queda, não foi agora? Exato, tem uma queda e depois faz assim. É. Mas agora tá melhor, sim, tá melhor, tá bem melhor. Então tá. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ou bateria do computador. Meu Deus, você desligou o computador. Ô, minha vida, perdão. Yes. Yes? Good. Olá, bom dia. Compartilhar. Bom dia. Olá! Oi, Mi. Oi, Cadu, tudo Tudo bom, bem, Natasha? Mirella? Natasha tá com o cabelo cortado. Eu cortei. E o meu Cabelo cresceu, eu curto. tirei aqui e coloquei aqui. Gente, como é que eu faço? Aqui, Jéssica. Estão vendo? Estamos. Então tá. Faltam Na hora que ficar pronto, 4 que é o minutos. horário. Se alguém puder fazer a oração primeiro pra gente, a gente vai ler a mensagem. O Cadu vai ler a mensagem inicial para nós. Tá ótimo. Eu posso fazer. Obrigada, viu, Mi? Já que não estou aqui toda semana. Quando estiver pronta, faltam 2 minutinhos ainda, é isso? Falta ainda, na verdade, né? Para as Isso. pessoas irem entrando. Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos. A Geise é quem está hosting hoje, Geise? Sou eu. Entendi. Então, acho que vale a pena esperar mais Estou um pouco. substituindo o Cláudio, que ele não pôde vir. Entendi. Né? Era para ser o Cláudio fazer, né? Esperar mais um Tá pouquinho. tudo bem aí, Mi, com vocês? Graças a Deus, está tudo em paz. E o Rafa? Tudo tranquilo, o Rafa está indo bem, está com saúde, Graças a está Deus. tranquilo, está fazendo todos os esportes dele, indo para a aula. Maravilha. No semestre passado, a gente até pensou, né, que talvez ele tivesse que ter aula em casa e tudo, mas Uhum. graças a Deus está indo para a escola, está indo muito bem. Graças a Deus. Estamos assim em fase de só gratidão. Ai, que Tudo bom. que passamos. Graças a Muito Deus. bom saber, né? Deus abençoe. E ontem a gente teve um dia muito legal lá. Pois Faltaram é, vocês, menina, da que Clarissa, maravilha, né? da Jana. A Foi gente, bem. Bom. a gente espera poder ir na próxima. Sim, a Geise vai continuar marcando, né, Geise, para nós. Vamos continuar. Vamos para frente aí. Pois é. Nossos encontros. Foi muito bom, porque foi assim a parte social, assim, da gente se interagir, se reencontrar e conectar como grupo, mas também a gente conversou algumas coisas assim, decisões, né, de como ajustar melhor o trabalho, enfim, foi bom, foi bem produtiva a tarde. Legal. Era bem bonito lá, né? Eu vi nas fotos. É bem tranquilo lá. Lugar assim.
bem verde, né? Natureza, tal. Nós já fizemos outros encontros lá. Uma vez a gente fez um piquenique Dia das Mães, uns 2, 3 anos atrás lá. Não sei se vocês chegaram aí. Piquenique, não. Acho que não, Dia né? das Mães, não. Acho que não. É, O que tem a um- gente gosta de lá, Natasha, e Cadu, é porque ele, assim, a parte onde tem as mesas é bem isolado. Não é assim no centro, em que tem muita gente Então é mais, correndo. Fica entendi, barulho e mais tal. Ele é reservado, naturalmente tem um uma parque assim, mais privacidadezinha, né? isolado. e o parque também não é aquele parque que fica super cheio de pessoas também, né? É um parque bem tranquilo, né, Ami? Sim. Ele não é um parque. Tem parques que a gente vê final de semana que é tudo assim apinhado de gente, né? Vai. E aí esse não, esse é bem tranquilinho. Então foi ótimo. Nós Foi. estávamos basicamente só nós e umas pessoas ali no outro lado, com criança, mas muito pouca gente, pouquíssimo. Então foi bem tranquilo. Legal. Então Deu, são 10 horas aí, vamos deu nossa iniciar. hora, São né? 10, é? É, então vamos nesse momento, né? Vamos abrir para agradecer a todos que ando, né? Tira a nossa Mirella, nossa iniciativa. Bom, Deu uma cortadinha, não deu? Foi, e Foi cortou. só aqui. Foi só aqui ou foi? Ah. Ah, aqui também cortou um pouco. Cortou? Geise, você falou algo? deu um pico de energia, né? Mas, então você pode fazer a oração, Mi? Você Acho que ouviu? era pra. É. Sim, vamos. Você não quer dar boas-vindas às pessoas que estão entrando? Eu já falei. Já? Ah, é porque cortou de repente. Ah, foi isso que a Geise estava falando. Ah, então será que foi aqui? Então eu vou fazer novamente. Então, olha, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui, né? Novas e que são frequentadoras comuns aqui, e nós agradecemos e vamos dar por iniciada, então, a nossa palestra de hoje com a Natasha Rodrigues e o Cadu Serra, que são companheiros nossos lá aqui do nosso lar, e que nós possamos ter uma palestra bem produtiva, de muita aprendizagem. E vamos pedir para a nossa companheira Mirella para que ela faça a oração inicial, tá ok? Obrigada, então, Geise. Aproveitar que não estou aqui toda semana, perdi a palestra do Cláudio, espero que tenha sido gravada. Mas então vamos conectar nesse momento os nossos pensamentos, os nossos corações, com os olhos fechados, visualizando a imagem do Mestre Jesus, nos ligando num só feixe de luz e de amor, e com os corações cheios de gratidão. Agradecemos por todas as bênçãos que a vida nos oferece, pela nossa saúde, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, fazendo esse momento de reflexão com a Natasha, com o Cadu. Tantas bênçãos que temos em nossas vidas que muitas vezes não enxergamos. Que toda essa gratidão possa manifestar-se em nossa vida em forma de dedicação à família, aos amigos, aqueles que mais precisam, a dedicação fiel ao trabalho, tudo aquilo que abraçamos em nossa vida como prioridade, como necessidade maior. Então, que possamos devolver à vida todas essas bênçãos, possamos também vibrar sempre por todos aqueles que mais precisam, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, que esse encontro aqui de Jesus, de amor, possa irradiar no nosso lar, entre os nossos amigos, todos aqueles ligados a nós, sentimentos fraternos, irradiações amorosas, possa alcançar cada um deles, levando a paz, levando o consolo, levando um sentimento de renovação, de fé e de esperança perante as dificuldades da vida. Que possamos perseverar com as dificuldades, porque são nesses momentos em que evoluímos, em que aprendemos, em que exercitamos a nossa fé e que buscamos o que há de melhor, mais forte, mais perseverante dentro de nós. Então, que possamos seguir em frente, perseverar com tranquilidade e que possamos aproveitar desses momentos de palavras, de iluminação, para nos fortalecer no bem, nos fortalecer no caminho reto e seguirmos juntos, de mãos dadas, de forma fraterna, de forma amiga, para que possamos encontrar forças para simplesmente seguir em frente.
Que a tua luz, Senhor, abençoe todos nós, que os mentores do nosso lar possam estar aqui presentes, protegendo essa reunião, intuindo Cadu e a Natasha em suas palavras, e que elas possam estar conosco durante essa semana, nos fazendo refletir, nos fazendo nos ligar a Deus, estarmos ligados às suas leis de forma consciente, de forma sem revolta, né? E simplesmente confiando nessa lei que é, acima de tudo, de muito amor. Que a tua luz esteja aqui entre nós hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Mi. Então, vamos lá. O tema da nossa palestra de hoje é a lei divina ou natural do Livro dos Espíritos. O Cadu vai ler uma mensagem inicial para a gente. A mensagem se chama o Cristo operante, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Livro Pão Nosso, mensagem 35. Então tá. Uai, tô tentando mexer ele aqui, não consigo. Eita, tudo bem? Ficou. Tá bom. Vou continuar assim mesmo. Ok. Então vamos lá. Existe essa frase desse filósofo e estudioso espiritual chamado Joseph Campbell, que diz que o objetivo da vida é sintonizar a batida do coração com a batida do universo e sintonizar a sua natureza com a natureza. Eu acho muito interessante porque eu acredito que todos os palestrantes espíritas vão concordar comigo, né? Quando aparece um tema para que a gente crie uma palestra sobre aquilo, nós acreditamos que é justamente porque quem deveria aprender mais sobre aquilo, quem deveria estar mais conectado com aquilo, é justamente o próprio palestrante, né? Então, a gente se prepara, faz um estudo, né?
E eu sou muito grata por ter recebido esse tema. Eu acredito que eu posso dizer com segurança que existem vários sinais na minha vida que me relembram dele, e essa frase especificamente apareceu para mim algumas semanas antes de recebermos o convite para essa palestra. E eu acredito que ela resume muito bem o que justamente a gente está tentando pôr uma lógica, estudar e conscientemente entender, que é a lei natural. Então, assim, o nosso objetivo hoje é mais expor esse estudo sobre a lei natural que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos, né? Então, assim, para fazer um resumão, assim, né? Basicamente, a gente entende que quando Deus criou o universo e todas as coisas, ele se baseou nesta lei. Então, essa lei é o que serviu de base para a criação de tudo. Não só do planeta Terra, mas de todo o universo, né? Ela é eterna e imutável, nunca mudou, nunca vai mudar, né? E é baseada no equilíbrio. Então, se a gente pensa na ideia do equilíbrio, ele já aparece na nossa história em muitos lugares, né? A gente, até Sócrates mesmo, ele já era Sócrates que dizia que a gente tinha que buscar o caminho do meio, né? Sempre. E Buda também, né? Buda também, exatamente. Então, assim, essa é a ideia da lei natural, o equilíbrio, né? Ela é o que nos segura aqui, é o que segura o universo no lugar, né? E claramente o universo está equilibrado, senão não estaria ali, né? Como estamos encarnados, né? Estamos aqui na Terra, a gente consegue didaticamente, para discorrer e entender essa lei conscientemente, a gente consegue separar ela, dividi-la, né, entre material e imaterial. Então, o que significa isso, né? Tanto material quanto imaterial, né? Então, as verdades da ciência, as verdades materiais e as verdades da alma, as verdades morais, todas elas são regidas por uma só lei. Está tudo conectado, né? O material e o imaterial não são coisas diferentes, né? No fim das contas. É tudo baseado em uma coisa só, surge de uma coisa só, né? E durante a história da Terra, durante a vida do planeta Terra, muitos seres superiores foram enviados e são enviados até hoje com essa intenção de nos ensinar mais, de impulsionar a Terra a andar num passinho um pouquinho mais rápido, né? Evoluir intelectualmente e, claro, sentimentalmente, né? Em direção à lei natural, a compreendê-la e segui-la, né? E a gente entende que a evolução, tanto das explicações, como dos incentivos que nós temos aqui na Terra, ela se baseia no nível de evolução, no grau de evolução que nós atingimos, né? E é importante que nós entendamos que, se essa lei foi revelada com tanta clareza como ela foi revelada para a gente no Livro dos Espíritos, né? Se existiu esse espírito da verdade que veio e se conectou com Kardec para que existisse a decodificação, né, da mensagem espírita, é porque nós tínhamos condições de entendê-la, né? E a partir do momento que temos condições de entendê-la, mesmo que seja um pouquinho, significa que é um convite, né?
para que nós observemos e apliquemos isso na nossa vida mais efetivamente e mais conscientemente, né? Então, assim, esse conceito de que material e imaterial, tudo parte da mesma coisa, né? O que está dentro está fora, o que é micro é macro, existe uma grande relação entre o micro e o macro, dentro e fora, não é uma ideia nova, né? O Espiritismo não veio e criou isso. Não, desde sempre, no Antigo Egito, já era mencionado, né? No Trismegisto já falava sobre isso, sobre o que há dentro, há fora. O que está embaixo, o que está embaixo está em cima. Exatamente. Já falando sobre essa relação, né? Que entendendo melhor o micro, eu entendo melhor o macro. Entendendo melhor dentro, eu entendo melhor fora. E vice-versa, claro, né? E também aqui a gente menciona o físico Niels Bohr, que criou o princípio da correspondência, né, na física quântica no século XX. Então, assim, algumas décadas, mais ou menos 70 anos depois de Kardec ter mencionado isso no Livro dos Espíritos, vem o Niels Bohr e cria o princípio da correspondência, que diz justamente que tudo o que for criado, tudo que for comprovado pela física, deve seguir as regras que já foram pré-provadas, né? Então, assim, tudo que eu for criar de cálculo no mundo quântico, eu preciso me basear nas leis tradicionais da física. Então, mostrando que tudo sim segue esse funcionamento, né? Exatamente, um funcionamento ali, essa ligação, né? E aí a gente vê a importância da gente criar esses paralelos, né? Então, eu vejo uma situação fora, como é que essa situação se reflete dentro de mim? Alguma coisa que está fora, o que isso significa dentro de mim, né? Então, uma raiva que eu sinto, como ela se reflete fora, né? A gente vai até falar do esquecimento, né? Então, assim, se eu esqueço algo, o que será que acontece fora conosco como humanidade, né? Então, se eu esqueço, o outro esquece, todo mundo esquece. E aí, o Espiritismo sempre fala disso, né? Uma regrinha básica para a gente saber se está fazendo bem ou não é pensar, se todo mundo fizesse, o que será que ia acontecer, né? Tem um negócio, todo mundo der descarga ao mesmo tempo. O que acontece? Enfim, né? Mas é importante que a gente tente criar esses paralelos aí durante a nossa vida, né? Nos relembrar dessa conexão, né? E aí falar que a gente pôs aqui que o cosmos se replica em nós, né? Se a gente for ver Haroldo falando sobre a lei natural, ele fala, nós somos seres cósmicos, né? A lei natural, ela está aqui para nos mostrar que somos seres cósmicos. E aí ele faz um apelo, ele fala, para de ser terráqueo, pelo amor de Deus. Aquele jeitinho que só ele, né? Exatamente. E então, assim, nós precisamos entender que essa imagem bonita que tem aí do universo, de uma pequena parte do universo aí pra gente, né? É apenas uma pequena parte. E nós, então, muito, muito pequititicos. É necessário que a gente reflita sobre isso, né? E aí, a gente expõe aqui como é que vai funcionar a nossa exposição. Lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Na terceira parte, Kardec pergunta sobre as leis morais, os espíritos expõem explicações claras sobre leis morais para nós, né? E logo a primeira lei, no primeiro capítulo, eles vão falar sobre a lei divino-natural. E aí a gente acredita que isso seja porque a lei divina ou natural, ela é a base para tudo
E, inclusive, claro, para todas essas outras leis que a gente estuda, né? Que a gente vai estudar nos próximos capítulos. Então, a gente introduz por aqui, para depois Kardec separar em outros pequenos pedacinhos, a gente juntar os pedacinhos e conseguir compreender melhor, né? Isso é até na própria faculdade, quando a gente fala de engenharia de software, existe aquele conceito de divide and conquer, né? Que é dividir para conseguir atingir, para conquistar, exatamente. Então, nós seres humanos temos essa faculdade, a gente divide em pequenos pedacinhos, entende cada pedacinho para depois conseguir entender o todo, né? E Kardec era um professor nato, né? Exatamente. Ele era naturalmente didático. Exatamente. E aplicou tudo que ele conhecia. E quem vai dizer que as reencarnações não são exatamente isso, né? Nós aprendendo pedacinhos para juntar o todo, com né? certeza. Né? Tu vê, essa já é um paralelo, a gente é importante, né, que pensemos nisso, né? E aí lá, então, na lei natural, Kardec fez 37 perguntas, né? De uma forma geral, eles estão direcionando a gente, né, em relação à lei natural, o que é, como é, de onde vem, para onde vai, como é que faz para entender, como é que faz para não entender. E eles também nos explicam as expectativas deles a partir da revelação dessa lei, a partir da revelação do Espiritismo, né? E o que eles esperam de nós em relação a essas verdades aí. Kardec dividiu as explicações da lei natural em 4 partes. Então, a primeira parte vai falar das características, né? A segunda parte vai falar sobre conhecimento. A terceira parte vai falar sobre o bem e o mal, que é a gente conseguir diferenciar aí o bem do mal, né? Vai explicar como é que faz para a gente diferenciar. E no final, a divisão moral da lei, né? Como a gente poderia, se a gente fosse dividi-la, como é que a gente ia dividir, então, né? E aí a gente entende que o princípio de justiça, amor e caridade que Jesus nos trouxe é justamente esse princípio que segura nós aqui e em que a lei natural se baseia, né? E aí, então, vamos lá, vamos começar na primeira parte, onde a gente fala sobre as características, né? Então, a gente entende que o quê? Logo na primeira pergunta, né? Kardec pergunta assim, o que é a lei natural? Se a gente fosse definir ela, então, o que é, né? E os espíritos, eles são bem taxativos, eles falam assim, olha, a lei natural é o que baseia tudo, né? E você só é infeliz, o ser humano, ele só é infeliz caso ele se afaste dela, né? Então, enquanto ele estiver conectado com essa lei, ele é feliz. Então, daí a gente já vai entendendo, né? Bom, se eu estar conectado com essa lei significa que sou feliz e eu preciso conhecê-la, então significa que, na verdade, eu tenho que ser feliz, né? Então, Deus está esperando a minha felicidade. E aí, a gente entende o sofrimento como avisos dos céus, né? O sofrimento nada mais é do que o universo está dizendo assim, olha, você se desequilibrou de alguma forma. Esse tão esperado equilíbrio, esse tão necessário equilíbrio, não houve para você. Nesse momento aqui não aconteceu. E a gente costuma fechar muitos olhos, né, para isso. É importante que a gente observe os nossos sofrimentos, né? E aí Kardec vai falar assim, olha, então tá, como é que funciona? A lei natural funciona de que jeito? Ela é material, imaterial? Como é que é? E aí a gente entende o quê? A parte material é a parte científica. Tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente pode estudar, né? É a parte material.
E a parte imaterial, Kardec até fala que são as verdades da alma, né? Os espíritos também falam, Kardec também fala, são as verdades da alma, né? Relacionadas ao nosso relacionamento conosco, como eu me trato, como eu me amo, como eu me respeito, né? Como eu me escuto, o meu relacionamento com o outro, então, como eu trato o outro, como eu respeito o outro, como eu entendo ao outro, e o nosso relacionamento com Deus, né? Como eu percebo Deus, o que eu sinto que está além de mim, né? Então, a lei natural vai reger tudo, tanto essa parte moral, a parte de relacionamento com Deus, comigo, com o próximo, quanto a parte material, né? As rochas, a natureza, o nosso corpo, né? Vírus, que a gente não vê também, mas pode ser estudado, né? Então, ela vai basear tudo isso daí. E aí Kardec pergunta, né? Ele falou, mas material e material, isso é muita coisa, né? A gente tem condições mesmo da gente entender tudo? A gente consegue entender tanto um quanto o outro? E aí os espíritos respondem, né? Sim, sim. Você entende, você tem condições de entender tanto um quanto o outro, certamente. Só que os 80 anos que você vive aí, que você acha que é muito tempo para você viver, não é o suficiente, né? Você precisa viver várias vidas dessa para que você consiga se aprofundar nas verdades materiais e nas verdades morais, né? E aí ele já define o homem de bem, né? Então ele já fala o seguinte, que os espíritos, né? O homem de bem é o homem que estuda, se aprofunda nas verdades morais, né? Todos nós buscamos isso aí, né? Sermos seres de bem, né? Ser humanos de bem. E aí a gente entra na segunda parte, que é a parte do conhecimento. Quem vai falar para a gente é aqui o Cadu. Então, Kardec pergunta se nos foi dado o conhecimento dessa lei. E os espíritos dizem que sim, todos nós, sem exceção, fomos apresentados a ela. Porém, muitos são, na verdade, poucos são aqueles que a compreendem. E é claro que isso se deve também ao estágio de evolução do nosso planeta. Nós sabemos que ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então, ainda são poucos aqueles que a compreendem, porém, entrando na transição para o mundo de regeneração, o número de pessoas que a compreenderão será cada vez maior. E os espíritos são taxativos quando dizem que é expressamente necessário e acontecerá, virá o dia em que todos, sem exceção, a conhecerão. Porque sem o conhecimento dessa lei, não há progresso. E a gente sabe que o progresso é uma lei. Uma outra coisa que Kardec indaga aos espíritos é sobre a mitificação de quanto se conhece quando nós nos encontramos fora desse corpo. Né? Então, muita gente acha que o quê? Desencarnou, já sabe absolutamente tudo sobre o futuro, já pode trazer, né, todas as verdades do universo, já sentou com São Pedro, na verdade, uma conferência com Deus, Jesus, todos ali, e perguntou tudo o que queria. E a gente sabe que não é bem assim. Os espíritos nos respondem que, fora do corpo, conhecemos tanto quanto o nosso grau evolutivo nos permite. Né? E qual seria, então, a diferença do que sabemos desencarnado e sabemos enquanto estamos encarnados? A diferença, na verdade, é puramente os instintos que nosso corpo de carne nos traz. Eles, infelizmente, cegam a nossa mente, cegam
os nossos atos, e impedem essa conexão com o que a gente já sabia de forma um pouco mais clara antes de encarnarmos. Mas os espíritos nos dizem também que Deus nos deu um presente inestimável, que é um pedacinho, uma lembrancinha dessa lei que rege absolutamente tudo dentro de nós, que é a nossa consciência. Então, apesar de cegos pelos instintos, cheios de vontades, a gente ainda guarda em nós mesmos aquela centelha, aquela vozinha, o grilo falante, que sempre tenta nos trazer de volta a essa lei. O problema é que muitas vezes a gente não ouve. Então, a gente precisa aprender a ouvir. Se a gente está fazendo uma coisa um pouquinho tortinha, não tem como ela não apitar. Ela apita na hora, porque não há equilíbrio. Se não há equilíbrio, ela entra em ação. E como a gente está falando o tempo inteiro aqui de relatividade, essa relativização de microcosmo, macrocosmo, dentro, fora, esse esquecimento pessoal, quando encarnamos e somos tomados pelos nossos instintos terrenos, ele também acontece de forma mais ampla quando a gente aplica a humanidade, o esquecimento coletivo, né? Então, nós esquecemos como pessoas, também esquecemos como humanidade, confundimos nossas prioridades, colocamos o dinheiro à frente do amor, da compaixão. Mas é aí que os espíritos, mais uma vez, nos dizem que o Criador é misericordioso. Então, para o meu esquecimento pessoal, ele me deu a minha consciência, grilo falante, que está sempre apitando toda vez que eu até penso em fazer um negócio errado, certo? E para a humanidade, ele nos deu, e na verdade continua dando, os mensageiros, os profetas, que vêm reciclar a palavra de Deus para que nós nos aproximamos mais dessa lei, né? Porém, a dificuldade é, num mundo com tantas distrações, como reconhecer que mensagens, que palavras são de fato edificantes, são de fato verdadeiras. E os espíritos também nos dão um guiazinho de como a gente pode identificar de uma forma melhor. Ele diz que o Criador nunca colocaria a verdade na boca de um mentiroso. Portanto, precisamos analisar as palavras dos mensageiros, mas também suas ações, se ambas andam de encontro ou desencontro. Então, não adianta falar, precisa viver. E, claro, os espíritos também nos contam que o exemplo mais perfeito de mensageiro, que trouxe a mensagem mais limpa e mais em acordo com a lei divina, foi Jesus, né, o nosso governante, que veio aqui por puro amor, para passar por tudo o que passou, para deixar uma mensagem clara. A minha palavra vai de encontro a tudo o que eu vivo. É isso que Jesus mostrou. O Espiritismo, então, teria que função? Né? Já que Jesus já veio e foi o exemplo perfeito, qual seria a função do Espiritismo? O Espiritismo, ele recicla as palavras que já foram aqui semeadas há muito tempo por Jesus. E ele oferece um ambiente amplo e seguro para uma reflexão e clarificação das palavras que há muito perderam sentido pela modernidade, pelo o advento da modernidade. Então, a leitura... São analisadas muito ao pé da letra. Exatamente. Né? A leitura antiga, ela muitas vezes fica obscura porque muitas coisas caem em desuso, né? Então, o Espiritismo traz uma linguagem mais moderna, mais clara e difícil manipulação.
né? Porque como a humanidade se encontrava ainda num estágio infantil, de criança, Jesus muitas vezes usava de alegorias, né? E o Espiritismo, ele é mais claro, ele não dá muito espaço para que talvez alguém mal intencionado manipule. E justamente por isso, o Espiritismo prega sempre a honestidade consigo mesmo. A reforma íntima que nós tanto falamos. Que, afinal de contas, a gente tem aquela vozinha, o grilinho falante, falando com a gente. E a gente, muitas vezes, escolhe não ver. Isso é uma falta de honestidade que a gente tem, que a gente comete para consigo mesmo. A gente vê algumas coisas, né, sobre nós mesmos o tempo inteiro que a gente prefere fugir. Então, sem a honestidade, a reforma íntima não existe. A verdadeira reforma íntima não existe. Então, fica claro que o Espiritismo, na verdade, traz a semente que foi plantada primeiro por Moisés, depois por Jesus Cristo, e agora, com as perguntas, florescendo, ainda num estágio muito, muito infantil, mas melhor do que a gente estava antes, pois ele respeita o tempo de evolução do nosso intelecto que vem se desenvolvendo encarnações após encarnações. E é claro que, por mais claro que seja o Espiritismo, ele também pode, dependendo do seu grau evolutivo, ser uma leitura difícil, até porque já existem 200 anos aí, desde que ele foi lançado. Por mais moderno que seja, se a gente olhar para o todo, já existem alguns 2 séculos que nos separam dele. E é por isso que toda a casa espírita, que eu já frequentei, já vi, ouvi falar, prega o estudo, o debate fraterno, para que nós possamos florescer a nossa sensibilidade espiritual. Então, a gente tem que vigiar e orar, não é isso que a gente ouve? Todas as vezes. E é impressionante como faz a diferença, eu digo, no meu dia, se eu leio uma mensagem do Livro dos Espíritos naquele dia e eu vou lá viver minha vida terrena, onde eu tenho minhas preocupações e minhas reações e calo a boca do grilo falante várias vezes, como é diferente. Como a gente fica mais presente se a gente tenta se lembrar, se a gente tenta observar ela mais profundamente. E se pergunta antes de fazer as ações, simplesmente não as fazem. Então, a gente tem Kardec perguntando aos espíritos se há como diferenciar de uma forma fácil o bem e o mal. Os espíritos nos dizem que a chave para essa diferenciação é a moral, que só se alcança com a observação profunda da lei divina. Essa lei que, como a Nath já disse aqui, está em todos os lugares. Então, basta você ter presença e buscar essa verdade, buscar a lei. Afinal de contas, Deus nos deu intelecto que vem sendo desenvolvido por sucessivas encarnações para que nós busquemos o discernimento. E para que busquemos de forma absoluta, não podemos esquecer da oração. Muitas vezes, somente o intelecto não nos leva a lugar nenhum. A gente ainda se depara com uma parede, com 2 caminhos em que os nossos olhos humanos, nossas distrações terrenas ainda não permitem que nós enxerguemos. Então, basta orar. Basta orar, pois os nossos amigos estão sempre cercando a gente, sempre prontos para elucidar os nossos caminhos, ações e palavras. Kardec pergunta também como reconhecer se estamos procedendo bem para com os outros e para com nós mesmos. Afinal de contas,
A lei moral, ela estuda a relação interpessoal, como a Natasha falou, intrapessoal e com Deus. Já que às vezes a gente deixa de ouvir o grilinho, né? Que é Deus. Então ele já vem aqui e já fala, então vamos fazer uma regrinha básica. Exatamente. Aqui para você, então, para você começar. E aquilo, ele pega a semente de Jesus Cristo e os Espíritos falam, bom, Jesus já disse, né, que para saber se você age bem em relação aos outros, precisa saber se o que faz ou pretende fazer com essa pessoa é o que você gostaria que ela fizesse com você. Então, trato as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem. Pois bem, perfeito. Lei da reciprocidade. Mas e quando eu não me refiro a um segundo? Então, sou eu me tratando. Quando eu trato a mim mesmo, como saber se eu estou procedendo bem comigo ou se eu estou me tratando mal? Os espíritos são claros, dizendo que o nosso corpo é o próprio alarme. Então, todas as vezes em que caímos em excesso, o nosso corpo automaticamente responde. Agora, assim como a nossa consciência, a gente também tende a ignorar os sinais. Então, muitas vezes com desculpas, nós gostamos de criar desculpas para poder fazer aquilo que a gente bem entende, ou para desculpar nossas falhas. Então, eu coloquei uma foto ali que mostra um rapaz, ele pode estar estudando, eu imaginei ele estudando horas e horas, imaginando que ele está fazendo um bem para si mesmo. E é claro que estudar é maravilhoso, mas como tudo, deve responder um limite. Existe o equilíbrio. Existe o equilíbrio. Né? Então, se você passa muito tempo no seu computador estudando, você... Cadu, vocês estão compartilhando porque não está aparecendo aqui. Mentira! Mentira! Só aparece só vocês dois, assim, que estão... Obviamente, nós apreciamos vocês dois. Mas que você isso, gente? Oi, você fez... Eu assisto. Eu achei que eu não estava nem aparecendo. Para mim está aparecendo. Você fez... Estou conseguindo ver. Não Pra acredito. mim também está Vocês não aparecendo. estavam vendo até agora? Pessoal, aqui pra gente tá aparecendo. Pra Olha, mim eu também estou vendo. Eu também estou vendo. Graças a Deus. Eu também estou vendo. Eu falei, meu Deus, mas a apresentação tão bonitinha. Eu falei da foto, falou que foto o quê? Essa pessoa está... Ela não está ouvindo agora, a voz Fred? Tá vendo agora, Tá tudo maravilhoso. Obrigado, Obrigada. mãe. Isso é minha mãe, gente. Você tem que vir aqui para o meu lado para assistir aqui então, o problema é ser isso com você. Deu certo? Vixe, eu devo estar com um bug aqui, então. Desculpa, gente. Vai em frente. Todo mundo está vendo. Tá bom, mas Eu obrigada sinto por muito, avisar, Fred. viu, Obrigado Fred? por avisar. Sinto muito. Mas o Cadu estava falando aqui do moço estudando. Exatamente. Então, ele acha que está fazendo um bem. De fato, ele está. Mas ele está se excedendo nesse bem. Então, até o bem, ele pode ser excedido se ele entra em desequilíbrio com a lei. Então, ouça o sinal. Ouça primeiro a sua consciência. Depois, ouça os sinais do seu corpo. Esteja presente. Observe. Se pergunte. Né? A gente tem o estigma de que a gente não pode falar consigo mesmo, né? Porque a gente vai parecer maluco. Né? Então, tudo bem, não precisa falar em voz alta, mas converse consigo mesmo, converse com o seu corpo. Né? Ele foi feito pelo Criador, ele foi feito para estar em comunhão com a lei. Use ele para o bem. E, para terminar essa parte do bem e do mal, Kardec pergunta sobre o absolutismo do bem e do mal, né? Eles são absolutos? Existem graus de variação? E os espíritos dizem que não. Eles são, na verdade, que sim. Que eles são absolutos. Tanto o bem é sempre o bem, quanto o mal é sempre o mal. Mas que o que pode, de fato, variar é o grau de responsabilidade conforme praticamos o mal. Então, o mal pode, sim, ter diferentes graus de responsabilidade. Isso a gente fala num sentido kármico, algo que a gente vai carregar ou danificar nosso perispírito em relação a isso. E aí, o Kardec, claro,
sempre professor, ele faz uma série de perguntas. Então, ele pensa nas situações, então tem diferença? Então, ele faz diferentes perguntas que colocam diferentes situações onde o mal pode ser praticado, né? Eu fiz um resumo, né? Eu não coloquei exatamente a pergunta e a resposta para a gente ter uma discussão sobre isso. Então, algumas fotos que representam essas situações. Primeiro tópico é: o mal praticado sem conhecimento representa um sofrimento em menor escala se comparado ao mal infligido propositalmente. Então, ele deixa claro que se o mal é praticado, por exemplo, por uma criança que desconhecia que aquela ação ali era mal, não é que não tenha responsabilidade. Haverá, sim, um efeito para essa, né, para essa causa. Mas ela será menor do que aquele mal que foi premeditado, que não foi só causalidade, né? O segundo tópico é: se forçado por uma situação em que se veja obrigado a praticar o mal, onde este possa parecer a única escolha, ainda assim será responsabilizado. Pois com a evolução do espírito, mesmo em tal situação, escolherá não cometer. Então, muitas vezes a gente, para se safar, eu vou usar, para se safar, a gente vê assim, nossa, eu não tenho opção, eu vou ter que fazer isso aqui, que eu sei, que a minha consciência não me deixa não saber que é errado. Ele diz que, por mais que a situação nos force, a gente vai ser responsabilizado, porque com a nossa evolução chegará o dia. Então, um belo dia, por mais que você seja colocado nessa situação aparentemente sem escolha, você preferirá sofrer as consequências. Então, isso aqui é a única forma de eu me safar, mas é um mal, né? Ou de safar minha família, ou salvar. Você vai preferir deixar que a natureza siga o seu curso. Então, se não há jeito, remediado está. Alguma opção que a gente não enxerga vai se apresentar, né? A terceira é, se forçado por alguém, então, primeiro, forçado por uma situação, né? Segundo, se forçado por alguém, se alguma pessoa forçar você por meio de chantagem, sabe lá o quê, a fazer o mal, mais responsável, vamos focar no mais responsável será o mandante. Então, claro, quem me forçou, quem me chantageou a praticar o mal, ele vai ser mais responsável do que eu. O que, no entanto, não tira a minha responsabilidade. Voltando na anterior. Porque chegará o dia que, por mais que eu seja forçado, eu me recusarei. Eu não farei. E aceitarei as consequências. Difícil, né? A próxima fala: ao se aproveitar de um mal causado por outros, será tão culpado quanto o executor. Então, você não fez aquele mal. Mas aquele mal que você viu acontecendo lhe trouxe um bem direto e você não achou nada demais, simplesmente se aproveitar dos espólios. Então, não fui eu que fiz, tá aqui, é meu. Os espíritos dizem que você será tão responsabilizado como se tivesse feito. Então, você se conectou com a pessoa que fez, concordou cosmicamente com aquela atitude. O próximo diz: existe virtude em resistir impulsos malignos. Resistir é legal. Mas também punição por intentos não realizados somente por falta de oportunidade. Então, resistir é legal. Mas agora, se você só resistiu porque não teve oportunidade de realizar aquela maldade que você estava pensando, é como se tivesse feito. Então, você resistir tendo a oportunidade de fazer é onde se há o mérito, né? Se você não teve a oportunidade e continua pensando, assim que tiver a oportunidade, faz. Vai fazer. A oportunidade faz o ladrão. Exato. Por último, também seremos responsáveis, e esse aqui talvez o mais importante, porque ele é silencioso.
A gente não consegue prestar atenção nele porque ele fica na parte de trás de tudo. Também seremos responsáveis pelo bem que deixamos de praticar. Então, quando você vê uma oportunidade de fazer o bem, de tornar a vida de alguém melhor, seja com caridade, seja com compreensão, com empatia, e você não faz, é como se estivesse fazendo um mal. E a gente estava conversando sobre isso, e ela lembrou do André Luiz, né? Nath falou, André Luiz chega e não entende, era um médico, ajudava as pessoas, mas, na verdade, ele se esquivava do bem o tempo inteiro. Né? E o bem que ele praticava era em benefício próprio, era o orgulho da profissão dele ou o dinheiro dele. E por aí vai. Ou para manter um status na sociedade, né? Sim. Não era de fato para ajudar as pessoas ou porque ele via a necessidade. Você vê que até a secretária dele é que fazia ele praticar um bem sem ganhar nada. E ele já ainda ficava meio bravo, meio pistola, exatamente. E, para finalizar, né, devemos lembrar de sermos exemplo em qualquer lugar que a gente se encontra, mesmo em um ambiente vicioso. Pois lá você pode semear esse equilíbrio, né? E nunca nos esquecer que esse sofrimento, como a Natasha já falou, é o desvio do equilíbrio, né? E ele será causado pela nossa própria consciência, que é um alarme que fica apitando. Você imagina um alarme que não para de apitar, não para de apitar, não para de apitar. Uma hora você enlouquece. Exatamente. Então vamos entrar na quarta parte, que é a divisão, e a Natasha vai continuar daqui. Tá. É interessante, né, que eu vou voltar aqui mais um minutinho. É interessante a gente falar sobre o equilíbrio, né? Hoje é dia 10 de outubro, né? Então é o Dia Internacional da Saúde Mental, né? E a gente nota, né, o quanto falamos sobre saúde mental hoje e o quanto não falávamos antigamente, né? E aí fica até um pouco difícil da gente saber se realmente é o momento onde chegamos, né? Que chegou a hora da gente refletir melhor sobre a nossa saúde mental e saber ouvir todas essas sinais do corpo. Toda essa bagunça que tem dentro da gente, saber acolher ela, né? E diferenciar o que realmente a gente deve dar ouvido ou não, né? Porque então, a gente só aprendeu a rejeitar, né? Até hoje, assim, a gente só rejeita, a gente a gente é normal, né? Como se não fosse normal entrar em desequilíbrio. Exatamente. Afinal de contas, o mundo é de provas e expiações. É normal. Esse é o normal. Isso. E a gente era muito ensinado a esconder, né? Então, até hoje, por medo de se colocar numa situação vulnerável, né? Vão achar que eu sou fraco, vão achar que eu sou maluco, vão achar que não vão dar mais valor para o que eu falo. A gente tem medo, né? De falar. Então, assim, realmente é algo que a gente precisa continuar refletindo a respeito e continuar caminhando aí para a evolução, né? Muito legal que existe o Dia Internacional da Saúde Mental hoje em dia, né? Muito necessário. Pois é. E aí aqui na quarta e última parte, a gente está quase acabando, Kardec veio e dividiu, né? Então ele falou, olha, se eu pegar então aqui tudo isso que a gente aprendeu hoje, e aí, o que você acha, então, da gente dividir em 10 partes? Ele fala para os espíritos, né? Ele Professor fala, então, de tudo. Isso. Aí ele vai e fala. Então, se eu pegar aqui tudo isso aqui que a gente aprendeu e eu dividir, aí ele vai e fala aqui, ó, eu dividi em adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, tal. E no final ele vai e fala, e justiça, amor e caridade? E aí os espíritos, eles falam o seguinte, eles falam... Eu li, eu vejo eles falando assim, meu amor. Se você quer. Meu amor. Se você quer dividir assim, fica mais fácil para você. Dividir em 10 partes. Tá bom, tudo isso faz parte, claro. Tudo isso aí é muito bom. E faz parte, sim, da lei natural. Mas a sua última máxima aí que você colocou é a que descreve melhor, que é essa junção da justiça
do amor e da caridade, né? Haroldo, ele vai falar que o amor é a energia que nos segura aqui, né? E eu acredito que seja justamente dessa afirmação dos espíritos, né, que ele está falando. A doutrina de Jesus nos ensinou isso muito bem, né? E precisa que a gente se relembre constantemente. E aí, então, assim, para concluir, a gente entende que a lei divina está ao nosso redor o tempo todo, nos fenômenos da natureza, né? Então, observando a energia que existe na natureza, o amor fraterno que eu posso sentir por amigos, pela minha família, né? Esse sentimento de amor, né? As graças recebidas, quando eu peço algo e meu desejo se realiza, ali na minha frente materializa um milagre que aconteceu na minha frente, né? E claro, né? A consciência que, né, Deus nos deu e ela está aqui para a gente usar o tempo todo, basta a gente querer ouvi-la, querer desenvolvê-la, né? E aí aqui a gente tem algumas sugestões, que é o seguinte, a gente fala que, olha, tá muito claro ali na lei natural, todos, sem exceção, nascemos, fomos criados, existimos para que sejamos felizes. E a aproximação da lei natural traz a felicidade. E o afastamento dessa lei divina traz o sofrimento, né? Então, quando você não estiver feliz, lembra, eu não tô aqui para isso. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser feliz. O que é que eu tenho que fazer para eu ser feliz? Tem alguma coisa que eu estou me esquecendo, né? E assim, procure viver a vida, né? A gente sempre fala que procura praticar coisas, se relembrar diariamente que o bem do outro é o seu bem. Se estamos todos conectados, se somos conectados pelo amor, e o amor conecta o planeta Terra, nos conecta ao planeta Terra, conecta o planeta Terra com os outros planetas do nosso sistema solar e com a galáxia e com todo o universo, né? Se estamos todos conectados, o meu bem sozinho não significa muita coisa. O meu bem vai significar muito quando todos estiverem alinhados com seus objetivos. Então é importante que eu me alinhe com o meu, mas que eu saiba incentivar o amiguinho a se alinhar com o dele e respeitar o caminho e a evolução dele, né? E aí a gente fala da meditação, a gente fala da conexão com a natureza, né? Aqui fazer um esporte que você ame, ler coisas, filosofia, o próprio espiritismo, romances espíritas, coisas que vão te despertar para essas verdades maiores, né? Te tirar um pouquinho desse mundo material que é tão fácil de enxergar, né? E de tocar, né? E dedicar tempo. A gente fala que dedicar, Quem né? escolheu não essa palavra a dedo, exatamente. Não é passar tempo com quem ama, né? É estar ali pronto para passar aquele tempo 100% presente. A gente acredita que qualquer atividade, quando a gente faz com presença de espírito, quando eu consigo me conectar com a minha respiração, que você vê, é uma faculdade do nosso corpo que não depende de nós, né? Ela está diretamente conectada com o corpo humano, a Terra, o universo, né? Eu não respiro porque eu quero, eu respiro porque eu preciso. Então, assim, conectar com a sua respiração e conseguir observar as coisas que estão na sua mente ao seu redor sem se conectar tanto com elas, né? Como se você estivesse observando. Estamos aqui para observar e a partir da observação que a gente consegue de fato mudar alguma coisa. Então essa lembrança aí eu gostaria que ficassem. Eu vou ler um poema muito bonito que eu achei interessante trazer aqui. Poxa, agora eu preciso tirar esse negocinho. Tem um negocinho aqui que está atrapalhando. Como é que clica ali? Clica ali, né? Se eu clicar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Pro lado, para botar essa setinha aqui. Não, isso aqui é só para ver as pessoas. Não? E agora ela não é uma barra que dá para... Eu vou tentar abrir a mensagem para mim, caso eu não consiga ver aqui. Eu vou começar lendo já. Gente, vamos lá. Se chama Anexinhos de Sempre, né? É do Casimiro Cunha.
psicografado por Chico Xavier, a mensagem número 2 do livro Gotas de Luz. E aí ele fala aqui o seguinte, ó. A cabeça ambiciosa, que vive votada ao mal, escreve o favor na areia e grava a ofensa em metal. Quem teme cobra e lagarto, quem passarinho receia, perde a vida sem combate, não prepara nem semeia. Aprende a ver e lembrar. No curso de toda a história, o soberbo perde a vista, o ingrato perde a memória. De ternura doce e branda, sê devoto, não escravo. Eu bonzinho, tu bonzinho, quem educa o burro bravo? No mesmo tronco onde a abelha retira a fortuna e mel, a aranha escura e disforme faz morte, peçonha e fel. Cultiva a lei do equilíbrio, se o necessário, cultiva a lei do equilíbrio que nos ajuda e contenta. Se o necessário deleita, o excesso fere e atormenta. Do verbo usado no mundo, nasce a guerra, nasce a paz. Com palavras edificas, com palavras matarás. Guarda sempre em teu trabalho silêncio e ponderação. Quando a praça parlamenta, é hora de rendição. Cumprindo a vontade eterna, sê pronto, leal e breve. Quem faz tudo o que deseja, nem sempre faz quanto deve. Não te revoltes se a terra nega-te acesso ao jardim. Há números de começo, não há números de fim. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito, muito obrigada. A palestra de vocês foi muito boa, maravilhosa. A gente está... Estamos aqui no horário mesmo, já deu, né? Deu. Foi em cima, né? Muito obrigada, foi excelente, muito instrutiva, e nós estamos aqui muito felizes por ter tido vocês aqui hoje conosco. Obrigada. Tá? Então, eu quero agradecer também a presença de todos aqui, do Carlos, da Sejana, da Clarissa Ferola, do Cláudio, da Franciele, da Cleia, do Gianluca, da Maga. Quem é Maga? Maga, você nos conhece, você quer se apresentar? Bem-vindo ao nosso grupo, eu não reconheço o nome. A Nelma, Patrícia Lorenz, Raquel Montadon é a Patrícia lá do sul da Califórnia, que é a nossa companheira, eu também não reconheço o sobrenome. O Tadeu, que é o nosso companheiro novo aqui, que tá lá de... Da onde o Tadeu? Já esqueci de onde você vem. Eu sei que ele é daqui da Califórnia. A Vanessa Cavalcante, nossa companheirinha, que nós estamos com saudades, e todos aqui que estão aqui hoje. Lembrando sempre... Geisa, a Maga quer falar. Oi, Maga, por favor. Fala, Maga. Tá muda, Maga. Por favor, fale um pouquinho aqui, quem se é presente. Oi, Sejana, quanto tempo? Oi, gente, deixa eu apresentar uma pessoa para vocês. Cadê? Olha aqui. Uau! Meu bebê. Já tá grande! 4 Eu meses. quero ela para mim! Meu Deus, 4 que meses, linda! meu bebezinho. Obrigada. Ai, tá linda. Quando as atividades linda, voltar, ela vai participar do centro também. Vai lá para evangelização. E esse olho linda. Um passe. Que olhinho perto, ela já tá aí, ó, já viu a palestra toda. Já, hoje ela assistiu. Olha lá. O nosso Tadeu, ele é de Monterrey. Cadê? Monterrey. Monterrey. Ele tá lá de Monterrey. Eu tenho que dar um pulinho lá, que é lindo. Sim.
Então, agradeço muito. E lembrando sempre, gente, que nós temos muitos outros trabalhos na casa, né? Todos os domingos, durante o nosso período da palestra, de 10 às 11, nós temos a evangelização para os adolescentes. E de 11 ao meio-dia, evangelização para as crianças. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos um grupo de estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e alternamos uma semana do ESD e outra semana com estudo da obra do André Luiz. Estamos estudando agora Os Mensageiros. Na quinta-feira, nós temos o grupo Evangelho no Lar. Eu digo, esses grupos são todos abertos ao público e nós vamos disponibilizar, tanto no grupo do WhatsApp quanto nas nossas redes sociais, os links que vocês podem entrar, tá? E podem participar se quiserem, são todos muito bem-vindos. Temos também domingo, de 9 às 9h45, o estudo do livro dos médiuns, estudo da mediunidade e também estudo de obras do André Luiz. E oferecemos também o atendimento fraterno para todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga, de um conforto no momento de dificuldade. É tudo bastante confidencial, nós normalmente conversamos em 2 pessoas e possamos dar um alento no momento de dificuldade que todos nós passamos nesse momento, né? Então, agradecendo demais aos nossos companheiros por todos estarem aqui, não só encarnados, mas os desencarnados, que acredito ser em grande número, que muitos estão, acredito também, muito felizes de poder estar compartilhando desse momento conosco. Então, vamos fazer a oração final. Geise, por favor, Sim. Eu gostaria de fazer uma comunicação. Claro. Bem, parabenizar ao casal amigo que aceitou gentilmente fazer né? Eu fiquei muito contente, ficamos contentes quando você falou que o tema foi escolhido de acordo com a necessidade. Isso é bacana, mas foi, hein? Parabéns. E vocês foram muito felizes porque atualizaram o tema, colocaram uma visão pragmática para a gente entender a mecânica, o entendimento que é a lei divina. É um tema complexo, mas vocês foram muito felizes nas colocações e nos exemplos, viu? Bem, eu só queria reiterar que no próximo domingo nós temos um convidado, né? Que é a Iraci, autora desse livro aqui. Ela é presidente do grupo do SEJA, que é um centro espírita do Rio de Janeiro, da Barra, faz um trabalho voltado à psiquiatria, muito interessante, à saúde mental. Então, gostaríamos que nós prestigiássemos e, quando recebermos o convite da palestra, se puder, replicar para os nossos amigos, tá bom? Porque é uma pessoa que aceitou a agenda muito lotada, mas aceitou de boa vontade estar conosco no domingo, tá bom? O nome dela é Iraci Campos. Reconstruindo emoções, legal. Tá bom? Obrigado, Geise. Excelente lembrança, Edmilson, excelente. Vamos prestigiar. E hoje estamos todos muito felizes, porque todo mundo prestigiou bastante aqui, muita gente. Ficamos bastante felizes que, né, quanto mais gente vir, prestigiar a nossa prata da casa e os convidados também, né? Então, isso é importante. Hoje foram 19, 20 pessoas, então foi muito bacana, muito, muito bom. Agradecemos de coração a presença de todos e esperamos... Fizemos a propaganda, né, gente? Postou no Instagram, falou lá no grupo, deu certo. Sempre que necessitarem de alguma coisa, estamos aqui à disposição para que possamos ajudar no que for necessário, né? Então, vamos, então... Só para dar um depoimento de 1 minutinho. Claro, com certeza, tá? Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive uma ajuda maravilhosa de vocês. Eu tinha acabado de passar por um aborto. A gente fez a conversa, a gente teve a conversa com vocês, vocês ajudaram muito a gente. E eu tô com um bebezinho aqui que ontem fez 7 meses. Raquel, parabéns! Que saudade de você, Raquel! Parabéns, Raquel! Parabéns, parabéns. Também aqui, nossa bênção. Meu Deus, que lindo! Leandro, a Raquel da escola. Parabéns, que coisa. Tô mostrando meu marido. Que lindo seu neném, parabéns! Obrigada, parabéns para vocês também, que eu vi também. Obrigada. Parabéns, muito bom. Felicidades e saúde para
toda a sua família. Graças Amém. a Deus deu Obrigada. certo, Deus abençoou. Isso mesmo. Tudo Amém. passa, né? Como disse, tudo Obrigada, nessa viu, vida pelo passa. depoimento. Muito obrigada. Viu, Obrigada a Raquel? vocês pela ajuda. Que isso. Estamos sempre aqui à disposição. Tá? Lindo, lindo, lindo. Então tá, pessoal. Então já Geise, a somos. gente vai fazer a oração final? Hã? Fizemos a oração final. Não, a gente vai fazer Vai agora. fazer você, Geise? Se quiser, Vamos eu posso fazer então a também. oração final, agradecendo nesse momento aos mentores da nossa casa, a todos aqueles que nos inspiram e nos acompanham nessa jornada terrena em que estamos todos juntos, de mãos dadas, nesse grupo de fé e esperança, em que, juntos ao Espiritismo transformador, nos traz luz, paz, esperança, vida e vida em abundância, que é o que Jesus nos disse. Que caminhemos cada vez mais juntos, que esse grupo se una cada vez mais, com mais amor, com mais esperança, que não nos deixemos levar pelo desgosto, pelas pedras do caminho, que são muitas, mas eles devemos continuar como a água, contornando, passando por cima e vamos em frente, porque juntos somos mais fortes, somos mais resilientes. E é isso que Deus espera de nós, e é isso que Jesus tem nos mostrado, a resiliência, a fé, a esperança, e nos voltemos para a nossa transformação moral, e juntos vamos nos transformando e ajudando uns aos outros na caminhada que temos pela frente. E é o que é mais importante, eu acho que é o que nós buscamos todos. Que Jesus abençoe a todos, que tenham um domingo abençoado, muita luz, fé, esperança, uma semana de muita transformação amorosa, benéfica e esperança, sempre esperança e equilíbrio no caminho. O caminho do meio, como disse os nossos irmãozinhos nessa palestra tão maravilhosa. Que fiquem todos em paz e que sigam em paz em suas casas, em suas famílias. E estamos aqui sempre juntos com vocês em pensamento, preces e de coração. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Geise. Não, gente, não há de quê. Vocês é que fizeram um trabalho maravilhoso, muita paz e esperança para todos. Beijos, um ótimo domingo. Beijo, boa Pessoal, semana boa semana para Boa todo semana para mundo, viu? todos. Boa semana. Obrigada para vocês também. Tchau, pessoal. Beijo, Obrigado mãe. pela palestra, Natasha. Beijo. Obrigada, Cláudia. Obrigado. Tchau, tchau. gente. Muito obrigada, gente. Olha só,